Olá, gente. Estudantes. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ânimo, ânimo. Não desista. Não é fácil. Deus em primeiro lugar, porque aí sim todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Uma coisa que eu aprendi, que eu vi, se eu não me engano, foi no Instagram, que eu não me lembro só quem foi a pessoa, mas eu vi isso no Instagram, que isso foi que dizer, poxa, é verdade. E eu já disse aqui como é que eu posso dizer, essa frase em outros vídeos, que dizia assim, olha, os 4 anos vão passar. Você, estudando ou não, os 4 anos vão passar. Então, se vai passar, é melhor passar estudando. E eu disse, isso é verdade. Por mais que a gente não tem ideia de como seja mais na frente, mas a gente é melhor passar, você fazendo sua faculdade, ou seja, outras coisas que você tem em mente, do que chegar a passar o final dos 4 anos e você olhar para trás e, poxa, eu devia ter continuado, eu devia ter me esforçado, porque passou. Então, essa frase é que tem me impulsionado e graças a Deus, eu digo a vocês, não tem sido fácil. Dizer que é fácil não é. Mas uma coisa que eu posso dizer é que a faculdade Inopar, na minha experiência, vou ver se vocês quiserem, quem estiver assistindo, né, acompanhando o vídeo, eu vou estar gravando, vou fazer um vídeo, né? Vou fazer um vídeo, nem que seja curtinho, sobre a minha experiência com a faculdade Inopar. Eu digo a vocês que eu já tentei fazer outras faculdades para outra, outro curso, mas Deus disse que não era aquele, era esse de pedagogia. E eu posso dizer que na Unopar, onde eu faço, aqui em Candeias, né, em Jaboatão, em Candeias, nosso polo, é excelente. Os materiais, o ambiente é um ambiente simples, dinâmico, mas que você entende. Você pode até no começo se sentir perdida, mas isso é normal. Isso é normal. Para tudo que é novo, você dá aquele, eita, como é que faz? Mas como foi o nosso estudo, né? Que a gente viu nos outros vídeos, a questão da repetição. É a repetição que vai fazer com que você sinta prazer, experimente coisas novas, né? E que depois, mais na frente, você vai dizer: eu sou experiente nessa área. Você não aprende do nada, você tem que aprender alguma coisa. Então tudo que é novo é novidade, é curiosidade, dá aquele medo. Mas depois que você aprende uma ferramenta, né, um aplicativo, né, dá aquele medo, dá aquele, né? Eita, será que eu vou aprender? Será que eu vou... Mas você depois, eita, era assim, você depois seu cérebro aprende e já vai lá no automático, você já sabe como é que funciona. Mas no início é assim mesmo. Mas eu digo a vocês que já vi outras plataformas, outros ambientes que não era muito agradável e muito fácil de se lidar, não. Mas o ambiente virtual, o ambiente de aprendizagem da Unopar, o apoio que se tem com os alunos, eu digo é nota 10, tá? Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Então, como eu falei, justamente que foi sobre a questão da repetição, né?
que Piaget ele colocou 3 formas, né? 3 formas básicas. Eu vou voltar aqui ao slide só para você ver que a gente já viu. Ele colocou aqui, ó, a forma inicial do jogo pode ser observada no jogo de exercício de 0 a 2 anos. Então, ele colocou que Piaget, tá? 3 grandes formas básicas de jogos. Tem exemplos, foi citado exemplos. Deu exemplo de que essa repetição, ela acontece em várias fases, tá? Do desenvolvimento. Nos explicou que a segunda forma de atividade lúdica é pelo jogo simbólico, que isso vai acontecer em crianças de 2 a 6, 7 anos. Também sobre o jogo de regras, né, que é importante nesta fase, né, que a criança ela vai perceber que num determinado jogo e vai trazer para o contexto da realidade que nem tudo é como a gente quer. Vai existir regras que temos que cumprir. Algumas determinadas situações, contexto, falando agora como adulto, nós, adolescentes, jovens, você vai começar a perceber que existem regras, existem normas, como, por exemplo, eu falei nos jogos, né, a questão do Uno, né, do jogo Uno, dominós, xadrez, jogos eletrônicos, você vai ver que existem regras, há um processo, não tem como um obedecer e o outro não obedecer. Tem que ter um processo, tem níveis, você tem que conhecer as regras ali, como é que joga, se é 2 pessoas, 3 pessoas, enfim. E trazendo para o nosso contexto, tem determinados lugares que você não pode entrar de bermuda, você não pode entrar com determinados tipos de roupa, principalmente em questão de justiça, né? Você vai para uma audiência, você não pode ir de qualquer roupa ou de qualquer jeito. Lá na frente, os comunicados, às vezes em sites, né, nos aplicativos, vem informando a roupa que você deve ir para estar diante do juiz. Então, a criança aqui, que fala que é na fase dos 6, 7 aos 11, 12 anos, ela vai aprender a questão dos limites, do respeito. Realmente elas vão se apropriar através dos jogos ao respeito e apropriar-se sim das leis e normas, né? Falou também sobre a questão do jogo possibilitar que a criança, né, ela se depare com situações que ela tem que também levar em consideração o outro, ou também há perspectivas que são diferentes da minha, daquela criança. Falou também sobre que crianças menores elas têm nessa fase o egocentrismo como uma característica preponderante. Para ela não existe regra. Você que tem filhos, que tem netos, que tem sobrinhos, que ensina, né? Você percebe quando a criança não quer obedecer, ela não quer entender, é a fase da criança. Estou trazendo para o contexto do nosso estudo. E essa tarefa não é fácil de fazer com que a criança ela compreenda isso. Veja o exemplo que ele, né, o nosso estudo traz, que 3 meninas brincando de casinha, as 3 crianças vão ser a mãe da mesma filha. Isso no pensamento, isso no entendimento das crianças menores. Já nas crianças maiores, essa situação é inconcebível, não tem como.
vai ter que decidir quem vai ser a mãe e quem vai ser as filhas. Não tem como ser 3 mães de uma mesma filhinha, vai ter que escolher uma. Então, ao brincar, a criança ela coloca em ação vários aspectos do desenvolvimento, enriquecendo todas as condutas que darão suporte às outras mais complexas, permitirão maior autonomia física e intelectual e moral. Agora, se nós vamos para o slide do nosso estudo de hoje, onde fala pesquise mais, ou seja, o nosso livro, ele nos indica lermos um texto que está sendo indicado para nós, que eu vou ler aqui porque a letra está muito pequena, né, minha filhinha, que trata-se de uma pesquisa realizada com professores da educação infantil e suas concepções entre o brincar e o desenvolvimento infantil, tendo como suporte para análise as falas das professoras quanto à teoria piagetiana. Então, aí vocês estão vendo no slide, né, indicação para lermos, né, esse texto. Outra perspectiva teórica sobre o desenvolvimento infantil é a de Vygotsky, 1988. Nós vimos de Piaget, nós vamos agora adentrar na perspectiva de Vygotsky. Para o autor, o desenvolvimento não é um processo espontâneo e a aprendizagem não é fruto apenas da interação entre indivíduo e meio. Veja que tem o nome apenas, ou seja, Vygotsky vai além, não é só a interação entre o indivíduo e o meio, vai muito além disso. A interação do sujeito com o mundo é realizada pela mediação. Vamos entender, né? Então, ele está dizendo que a interação do sujeito com o mundo é realizada pela mediação feita por outras pessoas, outros sujeitos, e organizada pela utilização de sistemas simbólicos característicos da espécie humana, sendo um dos principais deles a linguagem humana. A fala e o uso de signos possibilitam a organização de situações novas em que a criança ela produz novas relações com o ambiente, além de controlar o seu próprio comportamento. Vygotsky chama de internalização a reconstituição interna, chama de internalização a reconstituição interna de uma operação externa, ou seja, o desenvolvimento acontece primeiro no nível social para depois ocorrer no nível individual. Esse processo é ativo, visto que o sujeito ele reelabora a realidade, apropriando-se dos signos construídos pelo sistema social e cultural, bem como pela experiência pessoal, fazendo com que possamos observá-los nas ações e verbalizações do sujeito. Podemos perceber também a internalização em crianças que procuram adequar as falas em suas brincadeiras de acordo com a exigência dos papéis sociais. Nessa perspectiva, a brincadeira assume papel importante para o desenvolvimento infantil, visto que os objetos com os quais a criança brinca são objetos culturais e as relações que são estabelecidas entre ela e o objeto modificam-se ao longo do desenvolvimento. No primeiro momento, os objetos ditam
o comportamento da criança, ou seja, como ela deve agir. Isso porque a criança pequena, na criança pequena, a percepção é um aspecto integrado de uma reação motora, tornando-se um estímulo para a atividade. O brincar é uma atividade que possibilita que a criança, aos poucos, modifique a relação entre, entre objeto, significado e ação, fazendo com que o objeto perca a sua força determinadora na brincadeira. A criança atribui outros significados aos objetos e jogos a partir da sua ação ou imaginação. Isso acontece, né? Não tem como. Para Vygotsky, a criança vê um objeto, mas age de maneira diferente em relação ao que vê. Assim, é alcançada uma condição que começa a agir independentemente daquilo que vê. Temos mais uma pesquisa mais, onde diz que a criança pequena, ela não consegue separar o significado da percepção visual. Isso pode ser percebido em algumas situações. Por exemplo, ao pedirmos para a criança repetir a frase Felipe está de pé, quando na realidade ele está deitado. O que essa criança vai fazer? A criança repetirá a frase dizendo que Felipe está deitado. Um outro exemplo é quando a criança ouve uma determinada palavra e olha imediatamente para o objeto correspondente. Então, acredito que já foi mais do que claro estabelecido que a brincadeira ela assume um papel importante para o desenvolvimento infantil. Os objetos que aqui está sendo bem enfatizado, com os quais a criança ela brinca, são objetos que são culturais e que as relações que são estabelecidas entre elas e o objeto modificam-se ao longo do desenvolvimento. Então, o brincar é uma atividade que possibilita que a criança, aos poucos, tá, modifique a relação entre o objeto, significado e ação. Uma coisa é eu pegar um objeto e dizer que determinado objeto tem um determinado significado e temos que seguir assim. Para a criança, não. Ela vai fazer com que aquele objeto se transforme em qualquer outra coisa que não seja realmente aquele objeto. Como foi mostrado no exemplo anterior, uma caixa de papelão. Para nós já sabemos para que serve uma caixa de papelão, a sua utilidade, né? Que pode até servir para muitas coisas, sapato, guardar, enfim, determinadas coisas. Mas aqui no contexto do brincar e da criança, a caixa pode ser um avião, pode ser um carro. Nós entendemos o significado, mas para a criança ela não sabe separar da percepção visual. É como foi dado um exemplo. Pedimos para que a criança repita a frase. Nós que estamos dizendo que ela vai repetir. Ou seja, eu vou dizer Felipe está em pé, mas ela está vendo que Felipe está deitado. Então ela vai dizer Felipe está deitada. E um outro exemplo é quando a criança ela ouve uma determinada palavra e vai olhar imediatamente para aquele objeto correspondente, quando dizemos assim, olha um avião, ou olha a bicicleta, olha o carro vermelho. Imediatamente ela vai olhar para aquele objeto. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa teu like, compartilha e se você não é inscrito, se inscreve e até mais.